Oi, pessoal. Essa foi mais uma das nossas atividades do projeto de extensão além da sala de aula. Essa atividade aconteceu no dia 16 de abril com a professora Mariana Campagnoni, professora nossa do Departamento de Ciências Contábeis e Finanças. E nessa atividade nós tratamos sobre o tema avaliação de ativos e mais especificamente impairment, né? A professora trouxe um pouco sobre a sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, suas pesquisas e os seus interesses de pesquisa. Avaliação de ativos e impairment faz parte dos interesses de pesquisa e do que a professora Mariana Campione tem pesquisado e foi o tema escolhido por ela para a gente abordar nessa atividade. Diferentemente da atividade do professor Sérgio, os alunos interagiram ao longo da atividade e não no final dela. Então, ao longo da atividade, vocês vão ver perguntas dos alunos e a interação dos nossos alunos. Lembrando que essa atividade acontece ao vivo, de maneira online, e tem a participação dos alunos enquanto a gente está gravando e realizando a atividade. Espero que vocês gostem, façam bom proveito. Aquele abraço. Obrigado por vocês estarem aqui, para a gente participando dessa atividade. Para quem não participou na terça-feira, essa atividade faz parte de um projeto de extensão que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi junto ao Propus para Rural, de trazer os nossos professores para conversar um pouco com vocês, falarem um pouco da trajetória deles, falarem um pouco das suas pesquisas, das suas publicações. E cada professor está selecionando um tema para a gente discutir esse tema aqui com vocês, beleza? No caso, a gente discutiu perícia com o professor Sérgio e hoje com a professora Mariana a gente vai falar de avaliações de ativos. Cada tema desses tem a ver com o que os professores trabalham, com o que eles pesquisam, tá? Bem, hoje a gente está com a professora Mariana. A professora nossa, ela entrou junto comigo no Departamento de Ciências Contábeis e Finanças na Rural. A gente fez o mestrado juntos na Federal de Santa Catarina. E eu vou deixar ela, para quem não conhece a professora Mariana ainda, para que ela se apresente para vocês um pouco e fale para vocês como é que foi a trajetória profissional dela e a trajetória acadêmica. Então, boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Mariana. Eu trabalho aqui na Rural do Rio desde de agosto do ano passado. Então, eu e o Rodolfo entramos juntas. Antes disso, eu trabalhava... Oi? Ano retrasado, verdade? Nossa, vai fazer 2 anos já. Meu Deus. Faz tempo, verdade. Realmente, a gente entrou em agosto de 2018. E antes disso, eu trabalhei por um ano no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá. E antes disso, eu trabalhei como consultora. E antes disso, a gente havia feito o mestrado juntos na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu também me formei na minha graduação. Eu fiz contábeis em 2011, me formei em 2014, comecei o mestrado em 2015. Eu também fiz 4 semestres de economia, só que eu não consegui terminar porque teve uns problemas legais. O governo disse que eu deveria escolher, ou eu fazia uma universidade pública, ou fazia outra. Fazer as duas não fez muito sentido, de acordo com a lei da época, o que está, de certa forma, correto, né? Uma pessoa ocupar 2 vagas públicas não é muito legal. E eu tive que optar e eu acabei optando pela contabilidade, que é um curso onde eu havia me encontrado mais na época. Acho que foi a mesma época que a gente entrou na graduação. Eu, quando entrei em contábeis, também tinha acabado de sair essa lei que não permitia ter 2 matrículas em universidades públicas, né? E aí você tinha que optar. E, por incrível que pareça, tinham pessoas que faziam 2 universidades. Eu tinha amiga que fazia Direito e História. No caso, você teve que optar entre economia e contábeis. Eu, particularmente, acho um pouco louco fazer economia e contabilidade ao mesmo tempo. Mas economia era de manhã, era diurna, e contábeis era noturna.
A economia era a Universidade Estadual de Santa Catarina, que é o UDESC, mas é pública igualmente, então a lei acabou pendendo a favor do governo e contra mim, né? Porque o governo entrou com processo contra a gente na época e ganhou. E aí eu acabei optando por ficar em contábeis, porque contábeis é melhor que economia. Os economistas não estão preparados para essa conversa, mas é verdade. Eu concordo contigo. Dando continuidade, professora, eu vi que o seu início da sua carreira acadêmica, você começa dentro da contabilidade pública. Isso. Quando eu ingressei em contábeis, a minha vontade era trabalhar com auditoria mesmo, ser auditora. Mas dentro da universidade eu acabei me envolvendo mais com pesquisa. O motivo de eu não tentar o trainee logo no começo foi que alguns colegas que já tinham contato com auditoria, eles me convenceram de que eu não era um perfil para auditoria, pelo menos no começo do curso. E se eu fosse tentar auditoria, valeria mais a pena para mim quando eu me formasse, porque eu sempre fui muito chata com questão de organização na universidade, eu queria fazer disciplinas no prazo, essas coisas, que a gente sabe que dependendo do que você fizer na auditoria, às vezes você vai ter que acabar atrasando um pouco, fazendo disciplinas trocadas. Mas eu vou ser honesta que a maioria dos meus colegas que entrou na auditoria deu conta, tá? Se formaram no prazo certinho e conseguiram trabalhar e hoje estão voando na auditoria ali. Então, muito bem. Quando você diz auditoria externa, setor privado? Sim, eu queria tentar trainee em auditoria mesmo. A Ernst Young, PwC, e aí eu não tentei porque os meus colegas falaram que eles achavam que eu não iria gostar da minha vida enquanto aluna da graduação e auditora, o trainee de auditoria, porque eu inevitavelmente ia ter uns trade-offs no caminho, ali, umas escolhas de que ou eu vou para a aula ou eu termino de fazer esses papéis de trabalho, que é coisa que pode acontecer, né, que você trabalhava na época mesmo, né? Trabalhou bastante quando você trabalhou. Então, é algo que eu acho que não iria ser muito legal para mim. Então, na época, eu ia fazer o trainee depois que eu me formasse. E, no fim, como eu decidi fazer o trainee depois que eu me formasse, eu acabei, nesse tempo, me envolvendo com pesquisa, porque aí eu comecei a fazer estágios, aí me envolvi com pesquisa. E aí eu entrei no grupo de pesquisa de contabilidade pública, porque eu trabalhei no setor público, na parte de contabilidade, auditoria. Eu trabalhei na contabilidade na Assembleia de Santa Catarina e trabalhei como estagiária, né, na auditoria no Tribunal de Contas. E eu gostei muito, eu gosto muito de contabilidade pública, contabilidade governamental, que vocês chamam aqui, né? Eu acho muito interessante, eu acho que quem tem interesse em seguir carreira nessa área, assim, o governo precisa em todos os níveis, né? Legislativo, judiciário, executivo. A gente tem as auditorias, as controladorias. Você pode ser contador governamental em vários níveis, né? Em vários aspectos, que não necessariamente ser contador. Apesar do papel do contador no órgão público também é muito interessante. Então, eu gostava muito, e por isso eu acabei entrando no grupo de pesquisa de contabilidade pública, e foi quando eu comecei. Só que ao longo da minha graduação, meus professores falavam muito em normas internacionais, e na época que eu fiz a graduação, entre 2011 e 2014, foi uma época aí que teve bastante transição. Em 2010 veio a adoção plena e várias normas foram entrando em vigor durante esses anos, que eu acredito que o pessoal aí a partir de 2020, 2021 vai pegar uma fase mais estável em termos de implementação das normas internacionais. Assim, normas importantes já estão vigorando. Inclusive o CPC 00 novo, que passou a vigorar esse ano, então aproveitem a quarentena para dar uma olhada no que mudou, o pessoal aí que já se formou, ou que está terminando. Então, eu, o Rodolfo e muitos alunos aqui que estão na sala pegaram uma fase aí de transição. Então, era como se eu não entendesse direito o que essas normas internacionais estavam fazendo, para que era, não entendia, assim, o CPC, o professor falava, parecia que a gente já entendia fazia um milênio, e não era verdade. Aí, por esse motivo, eu quis entrar no mestrado para
me especializar em normas internacionais para eu entender algo que parecia que tinha ficado uma lacuna para mim na graduação. E eu não tinha certeza se eu entendia mesmo aquilo. E até é engraçado, né? Porque, na verdade, eu entrei no mestrado achando que eu ia aprender mais coisas que na graduação eu não aprendi, mas aí no mestrado a gente vê que a ideia é outra, é focar em pesquisa, se especializar em um ramo só. Mas acabou dando certo a minha intenção de entender melhor normas internacionais, eu acabei conseguindo suprir isso no mestrado. Então, valeu muito a pena para mim. Então, o motivo de eu ter saído da contabilidade pública e ter entrado na parte financeira, normas internacionais, foi uma falta que eu sentia dentro da minha graduação. Então, se vocês sentem falta de alguma coisa na graduação de vocês, pessoal, vocês podem esperar para se formar, podem pesquisar por conta própria, mas vocês também podem chegar para os professores e falar: professora, tem esse assunto aqui que eu acho que eu não entendi muito bem, me indica alguma coisa, vamos falar sobre isso na aula, porque é muito assunto, né? E a gente não vai conseguir abordar tudo com vocês, ou talvez tenha algo que seja importante para vocês e não é abordado com tanta profundidade. Vale a pena perguntar para o professor se dá tempo, se dá para estudar aquilo, pedir indicação de conteúdo, né? O mestrado, a gente entra no mestrado com uma perspectiva achando que vai ser a continuação da graduação, né? Mas a pegada é completamente diferente, né? Mas a minha concepção é de que ele te ensina a você a buscar o conhecimento. E aí eu acho que é o teu caso quando você migra da contabilidade pública, vai para o mestrado com interesse em contabilidade financeira, você busca esse conhecimento por si só, né? O mestrado te dá esse know-how. O mestrado ajuda bastante a gente nessa habilidade de resolver problemas, e ir atrás, e pesquisar, e buscar fontes. Algo que, na verdade, eu vou ser honesta, na graduação os alunos deviam saber fazer, já se virar sozinhos. Mas o mestrado, se você não se vira sozinho, você não termina, né? Então, ele vem aí bem forte com o desenvolvimento dessa habilidade. Dá para ver essa migração sua da contabilidade pública para a contabilidade financeira com as suas publicações. Eu olhei as publicações nos periódicos, né? Por mais que você tenha inúmeras publicações em eventos, nos periódicos a gente vê essa evolução, né? Você começa pesquisando a absorvência dos limites de despesa com pessoal entre poderes e órgãos da União no período de 2000, despesa com pessoal, né? 2000 e 2013. Esse aqui foi teu TCC de graduação que você publicou. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa pesquisa? Essa pesquisa foi um tanto quanto trabalhosa, mas eu pesquisei despesa com pessoal. Eu não sei se o pessoal que já teve aqui contabilidade governamental, acredito que devem ser poucos. Então quem vai fazer contabilidade governamental vai aprender que os poderes, eles precisam respeitar um limite de despesa com pessoal. Então eles não podem sair contratando pessoas à revelia do jeito que eles querem. Existe um limite de orçamento que é destinado à despesa com pessoal. Por isso que nem sempre sai concurso. Por isso que a gente ouve tanto por aí que o Tribunal de Contas precisa muito de auditor, mas não consegue fazer concurso. Não consegue por quê? Porque ele está ali no limite de despesas com pessoal. E desse artigo de despesas com pessoal na União, que eu lembro, assim, que realmente é algo que pegou muito nesse artigo, foi a despesa com pessoal do Poder Judiciário, que na época dos 95%, que é o limite para cada poder, o do Judiciário, assim, desses 95%, aí, eu não lembro a taxa, mas eu diria que 80 desses 95 era só para o Judiciário Federal, então era só para juiz, ministro grande. Então, eles ocupavam muito a parcela do judiciário do salário. E a taxa menor ficava realmente aí para o pessoal mais de categoria de base, técnicos, analistas. E também, na época, eu lembro que eu
indo atrás de informação, eu cheguei a eu não lembro o nome do documento, mas assim, uma decisão que o ministro era aquele Barbosa, esqueci o primeiro nome dele, é um ministro que quase foi candidato à presidência e depois ele desistiu. A Ana está falando aqui, o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa, obrigada. Ele, na época, assinou uma decisão que aumentava muito o salário dos ministros do Supremo, em detrimento do salário de todos os outros funcionários do Legislativo Federal, quando o Judiciário já estava num limite ali bem crítico. Então, é algo que realmente foi com a pesquisa que foi possível achar essas evidências que eram, por mais que a gente tenha uma transparência, os sites ainda eram bem, na época, incipientes, e ainda mesmo com sites melhores hoje, depois da lei da transparência, não é algo que o judiciário vai divulgar aí, porque não é uma coisa bonita para eles. É uma coisa bem, bem feia, na verdade. Eu ainda tenho esses documentos, inclusive, se vocês quiserem um dia, né? Eu salvo meus materiais de trabalho. A Ana está querendo fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Ana. Oi, gente. Boa tarde. Tá dando para me ouvir? Sim. Então, professora Mariana, esse tema que você estava falando, referente aí ao seu TCC, entra no quesito lei de responsabilidade fiscal, né? A questão Exatamente. Os limites são atribuídos pela lei de responsabilidade fiscal. Fiquei com uma curiosidade, porque esse período eu estou fazendo o laboratório de gestão pública com a professora Laura. E ela passa uma sequência de tarefas e você pode escolher o tema, ou lei de responsabilidade fiscal ou licitações. E aí eu escolhi lei de responsabilidade fiscal e só falta uma tarefa para fazer, que você tem que desenvolver um projeto de pesquisa relativo a esse tema. Só que eu fiquei muito sem ideia, assim, e como você fez um trabalho nesse sentido, eu até gostaria de te perguntar, tipo, se você fizesse algo hoje sobre o tema de lei de responsabilidade fiscal, que assunto você acharia interessante, acharia relevante, assim, para fazer um artigo ou alguma coisa do tipo? Eu acho que despesa com o pessoal é sempre um assunto bem interessante, porque é sempre muito polêmico dentro do âmbito federal. A gente vê bastante órgão aí no limite prudencial, no limite de alerta, que são os dois dos limites que a lei de responsabilidade fiscal impõe para cumprimento, para que o governo não passe o orçamento. Então, é realmente custo com o pessoal. Então, é aquele conflito entre respeitar a lei e ter mais funcionário e, inconsequentemente, mais qualidade, né, no serviço público. E também, dentro desse limite, como é que está sendo orçado os salários. O judiciário é sempre o mais polêmico, né, porque ele é muito poderoso, dentro dos três poderes, ele é o mais poderoso para esse tipo de coisa, porque juiz, quando não ganha o aumento que ele quer, ele para mesmo. Então, eu acho que é um assunto que sempre realmente é pano para manga e para bastante discussão. Se você, inclusive, procurar pesquisa, você vai ver que é um assunto sempre tem bastante coisa para falar disso. É muito debatido. Outra questão que eu acho que vale a pena pesquisar, que é algo que eu pesquisaria hoje, ainda se eu estivesse na área, é renúncia fiscal. Por que os governos renunciam receitas, ou seja, por que eles abrem mão de receber impostos e para quem que esse benefício vai, que é algo que vai relativamente dentro da minha segunda linha de pesquisa hoje, né, que só que hoje eu estou trabalhando só anistia fiscal, e a renúncia fiscal não é só anistia, né, a renúncia pode vir de várias formas. Mas por que o município, um estado, deixa de ganhar receita quando ele precisa pagar os funcionários, pagar a manutenção dos seus serviços, construir escola, construir hospital, dar conta disso tudo? Então também é um assunto que, se você gosta da parte governamental, eu recomendo esses dois assuntos. Achei muito interessante, professora. Acho que você foi a pessoa perfeita para perguntar isso, então. Essa questão do gasto com o pessoal, realmente, é uma das tarefas do laboratório, tinha que pesquisar notícias sobre o descumprimento da lei de responsabilidade, né? E 90% era descumprimento de gasto com o pessoal, era impressionante. Quase todos os casos eram esses, então realmente é um tema muito relevante. Eu não tinha pensado nisso, da renúncia fiscal, achei muito bom, vou pesquisar sobre, então. Obrigada, viu? Bom trabalho.
E aí, né, no início da sua carreira de pesquisa, de acadêmica, né, isso aqui foi parte da sua iniciação científica, e aí você foi logo depois para a área de contabilidade financeira, onde você pesquisou sobre ativos biológicos, que foi o segundo artigo seu publicado. Ativos biológicos, o pessoal vai ver que o assunto ativos biológicos, por mais que faça parte do estoque das empresas, a gente não para trabalhar isso em contabilidade 3, contabilidade 2, porque ativos biológicos são muito peculiares. Então, quem tem interesse nesse assunto, e vocês deveriam ter, porque é um assunto bem interessante, e a gente está numa universidade aí toda em volta de empresas aí da área de agronegócio e da área rural, eu recomendo que vocês façam a disciplina de contabilidade do agronegócio. É lá que realmente a ideia é a gente parar para estudar ativos biológicos. Então, eu já fiz uma pesquisa na área de ativos biológicos. Quem tiver interesse em pesquisar ela, eu acho que a pesquisa em si é bem autoexplicativa, mas quem tiver interesse em aprender e amanhã depois quiser fazer uma pesquisa na área comigo, ou com o Rodolfo, outra pessoa também que tenha interesse, a disciplina de ativos biológicos, ou melhor, a disciplina de contabilidade aplicada ao agronegócio, ela que vai dar um arcabouço legal para isso. Você ainda chega a publicar alguma coisa voltada ainda na área pública, né? Que você trabalhou transparência com o Maurício, transparência do Poder Legislativo. E aí eu queria aqui entrar no âmbito de que como que você mediu transparência nesse trabalho? Nesse trabalho, eu usei um modelo de transparência que foi proposto, eu não lembro se foi pelo próprio Maurício ou foi por um outro orientando do professor Rogério na época, que era o meu professor dessa disciplina. Que é alguns que têm uma mania aí de pedir artigos na graduação. Na rural, isso não é tão comum. Mas, no fim, esse artigo ficou bem legal. No final, a gente olhou o quão transparentes os sites das câmaras das capitais brasileiras estavam sendo. A gente viu que a transparência estava muito ruim na época. Isso que a gente olhou câmaras legislativas de capitais. A gente não viu cidade pequena. Então, dá para a gente aí dar uma ponderada. Se capital não tá bom, imagina as cidades pequenas. Por que a gente olhou câmaras? Porque na época, e eu acredito que hoje, porque o brasileiro tem mania de bater no executivo. E o executivo, nos dias de hoje, pede para apanhar mesmo, né? Executivo fiscal, federal, estadual, municipal. Só que a gente tem um legislativo também, que quando a gente bate muito no executivo, o legislativo acaba ficando de lado e acaba não cumprindo coisas que ele precisa cumprir também, entre as quais divulgar informações de forma transparente e de fácil acessibilidade para as pessoas. E qual é o melhor meio da gente fazer isso hoje, no mundo de hoje, é por meio do website. Porque se eles publicam um jornal, nem sempre o jornal chega até a pessoa. Então, a gente discutiu isso um pouco. Na minha dissertação, eu trabalhei com municípios do Brasil, né? Todos os municípios. Eu tinha uma variável que chamava Índice de Responsabilidade Fiscal e Social, gestão fiscal e social. Esse índice ele era divulgado pelo Conselho Nacional dos Municípios. Esse era um índice que ficava divulgado no site. Foi o Temer entrar, eles tiraram o índice do ar. Só para mostrar como que a transparência era importante e como que os governos elas trabalham em cima de transparência, né? Não, é que só para complementar que existe diferença entre o governo divulgar informação e ele ser transparente. É igual quando o aluno enche linguiça na prova, achando que vai convencer o professor de que se ele escreveu muito, ele sabe responder. É diferente entre você escrever muito e você dar o que o professor pediu. Escrever muito é apresentar a informação. Responder o que o professor pediu é ser transparente. Então, isso é ser transparente. Isso é transparência. A questão hoje a gente tem aquela lei de acesso à informação, né? Que até dos últimos dias o executivo tem lidado com certa displicência em relação a essa lei, né? Eu, na época, eu liguei para o Conselho Municipal e eles me deram a informação que eu pedi, né? Hoje, você consegue acessar as informações já em cima dessa lei de acesso à informação. Agora, desculpa, eu te cortei quando você quis falar do seu último artigo na área pública. Essa aí é
comentar que foi meu último artigo, na verdade, da área pública foi de transparência, mas antes disso eu trabalhei também com indicadores de custo por aluno. Eu pesquisei custo por aluno nas universidades, só que eu usei a metodologia do TCU, que não é uma metodologia nada legal. A gente que aprendeu custos, a gente vê a complexidade que o sistema de custos tem, a gente vê que não faz sentido a gente atribuir um único custo para todos os alunos da universidade, quando o custo do aluno da veterinária é diferente do custo do aluno da contábeis, que é diferente do custo do aluno, não sei, das letras, da engenharia. Então, a gente discutiu isso nesse artigo, sobre o governo pede uma prestação de contas que não faz o menor sentido, ou seja, a gente entra no custo-benefício da informação, né? É informação contábil sendo gerada pelas universidades por pessoas que estão despendendo recursos para fazer um relatório gigante, que o TCU pede um relatório gigante, que o TCU não vai usar para nada e as universidades também não, porque não é uma informação com custo-benefício. Então, a questão da relevância da informação contábil foi discutida nesse artigo, mas voltada para as universidades. E daí, depois disso, eu cessei com contabilidade pública. Apesar de que eu gosto muito, eu nunca mais pesquisei isso. Então, se você tiver interesse na área pública, a melhor pessoa vai ser o Rodolfo hoje, para ajudar vocês. Mas você ainda tem interesse nessa área, né? Eu tenho, mas só que mais para frente. Agora eu quero focar mais em contabilidade financeira, avaliação de ativos e impairment, e sobre anistia fiscal. Então, eu vou, pelo menos para minhas orientações, eu vou priorizar alunos que têm interesse nesses assuntos. E um aluno que eventualmente quiser pesquisar outras áreas, pública, gestão pública, eficiência, enfim, outras áreas, aí eu vou recomendar que procure outros professores. Bem, e aí você entra na contabilidade financeira. O seu primeiro artigo sobre impairment é explicações para o reconhecimento de perda por impairment do goodwill. Por que impairment? Então, impairment, ou perda por redução ao valor recuperável, para quem não conhece ainda, vai conhecer, ou o pessoal aí que já está saindo do curso para relembrar. Então, relembrando, a gente reconhece os nossos ativos, mensura, avalia os ativos. No entanto, a contabilidade precisa assegurar que o valor do ativo que está lá reconhecido é um valor que tem relevância informacional, ou seja, é uma informação que o usuário vai ler e vai fazer sentido para ele na tomada de decisão. Então, não faz sentido, por exemplo, um prédio que foi reconhecido lá no passado ao seu valor de aquisição ou de construção, hoje, sei lá, 10 anos depois, ele ter o mesmo valor de 10 anos atrás, porque vocês sabem que o prédio sofreu depreciação, aí sofreu mudanças que fizeram com que o valor dele tenha sido perdido ao longo do tempo, mesmo que o prédio esteja tendo manutenção, ele vai sofrendo desgaste ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o ajuste de depreciação, né? Então, a gente precisa reconhecer perdas quando a gente acha que o ativo não vai ser mais recuperado por aquele valor, recuperado na venda ou recuperado de outras formas. Outro caso bem comum, outro exemplo bem comum do impairment é valores a receber, valores de venda, duplicados a receber. Então, quem aqui já levou um calote sabe que não é todo mundo que a gente vende que vai pagar. Quem aqui já teve alguma venda ou conhece alguém que trabalha com venda, sabe que alguém dá calote. Então, as empresas precisam reconhecer esse calote, porque elas sabem que ele vai acontecer. Então, como é que ela vai reconhecer esse calote? Fazendo impairment da conta de duplicatas a receber, ou seja, das vendas de longo prazo. A empresa precisa fazer uma estimativa dos valores que ela espera que ela não vai receber, que ela espera que vai ser um calote, e ela precisa informar o usuário da informação contábil disso, ou seja, ela precisa reconhecer isso no balanço patrimonial. Senão, ela vai dizer que vai receber mais do que ela realmente sabe que vai receber, e ela vai estar mentindo. Ela vai estar super avaliando um ativo. Ou seja, se ela reconhece 1.000, mas ela sabe que 200... Se ela vende 1.000 e ela sabe que 200 não vai voltar para ela, o ativo precisa estar registrado lá por 800.
Então, impairment, recuperabilidade, avaliação de qualquer ativo, qualquer passivo, é assunto que me interessa e muito. Então, se os alunos tiverem interesse em explorar isso em alguma pesquisa, me procura, vamos conversar. Sempre que eu sugiro esse tema para os meus alunos, parece que eles ficam um pouco resistentes. Eles pensam, impairment, eu acho que eu não entendo muito bem. Mas, assim, não precisa ter medo. Vocês trabalham com esse conceito desde o início do curso. Eles vão trabalhar até o final do curso com isso. Seja com esse nome ou com outro nome, vocês estão trabalhando. Então, é muito mais tranquilo para vocês trabalharem do que parece, porque são temas que vocês conheceram ao longo do curso. Então, eu acho que é algo que não precisa temer, não é porque é um nome diferente que às vezes é algo difícil de ser feito. Esse foi a sua curiosidade para a sua dissertação, né? A sua curiosidade de entender... É verdade, você pediu para eu falar da minha pesquisa e eu não falei, né? Então, o tema da minha dissertação foi impairment. Eu comecei o mestrado querendo pesquisar contabilidade, normas internacionais para pequenas e médias empresas. Descobri que é difícil conseguir dado, porque pequenas e médias empresas são mais fechadas. Então, eu migrei para comparabilidade, que é uma informação aí de melhoria das demonstrações contábeis. É um conceito que melhora, né? Quando uma informação contábil ela é comparável entre empresas, isso é bom. Então, é uma característica que melhora a demonstração contábil e deixa ela com uma qualidade melhor ainda para o usuário. É como se dois colegas fizessem provas iguais na disciplina e eles conseguem comparar os resultados e cair em cima do professor se o professor deu nota diferente para a mesma resposta. Se o professor dá prova diferente, o aluno não consegue fazer isso porque não tem comparabilidade, aí eles não conseguem cair em cima do professor. Aí para o aluno pode ser ruim. Então, provas iguais melhoram a comparabilidade para o aluno. Mais ou menos isso. Mas eu acabei fazendo minha dissertação sobre impairment mesmo. Impairment em ativos de longo prazo. Então, ativos de longo prazo são o quê? São os nossos ativos não circulantes. É investimento, imobilizado, intangível. Falei investimentos, né? Falei que eu queria falar goodwill. Uma das minhas pesquisas foi impairment no goodwill. Para quem vai fazer avançada ainda, goodwill é quando a empresa, quer dizer, talvez seja melhor o Rodolfo explicar isso, que daí a gente garante que vai sair certinha a informação. O que é goodwill, Rodolfo? Eu duvido que você explique errado, mas pode perguntar para a Natália e para o Will, porque eles acabaram de ver isso. Legal. Natália, o que é goodwill? Fala aí para os colegas. Virem avançada um que eu sei. Wilson, a gente sabe que vocês sabem, não precisa ter vergonha. Mas o goodwill, ele é um valor que a empresa acaba pagando a mais, né, acima do valor justo do que ela está adquirindo, do investimento que ela está adquirindo, né? Mais ou menos assim, vamos falar rapidinho. E explica pra gente o que você entende por goodwill. O que seria goodwill? Isso. Goodwill seria uma valorização futura de um determinado investimento. E nisso que você vai comprar, né? Quando faz a compra, aí tem essa certa valorização da marca, alguma coisa assim. Tá no caminho, é isso aí. Eu acho uma explicação muito legal para o goodwill, que eu acho que o próprio manual ele traz essa ideia de que o goodwill é o valor que você está pagando a mais para obter o controle de uma empresa. É uma interpretação do goodwill, que o manual dá do goodwill. Ou é o valor que o não controlador, né, que agora passa a ser não controlador, a pessoa que está vendendo a empresa, quer receber para abrir mão desse controle. Né? Então, você está pagando um valor a mais do valor justo daquela entidade que você está adquirindo. Você tem que reconhecer isso como goodwill. Um investimento permanente, né, no caso, você está investindo numa empresa, comprando o controle de uma empresa, ela tem que ser reconhecida pelo seu valor justo. Só que você pagou mais do que o valor justo dessa empresa. Então, esse valor a mais é o que você reconhece como goodwill. A gente chama de AGE por expectativa de rentabilidade futura, né? Porque você precisa dizer por que você está pagando a mais. Então, você espera que seja uma rentabilidade futura. Mas eu gosto dessa explicação do manual. Essa não é uma explicação, é uma interpretação.
que é o valor que você paga a mais para obter o controle. Então, você está gastando mais do que o valor justo para ter o controle daquela entidade. O Goodwill dá N discussões, né? Tem um artigo que uma vez o professor Alessandro compartilhou com a gente, falando que o Goodwill existe porque o contador não sabe o que fazer com ele. Mas você tem N discussões sobre o que é Goodwill. Basicamente é o que o Will explicou para a gente, né? É uma área de expectativa de rentabilidade futura, o valor que você paga mais em cima da sua aquisição em relação ao valor justo. Esse Goodwill, ele sofre, ele precisa testar, a empresa, o contador precisam testar periodicamente se aquele Goodwill, aquele valor que a empresa pagou a mais, porque ela acha que vai ser bom, acha que vai ser vantajoso, se essa expectativa ainda existe. Ou seja, se aquele valor ainda se justifica. Então, se a empresa compra uma outra empresa, pagou a mais para garantir a compra, está com aquele valor a maior no ativo, será que aquele valor a maior ainda se justifica? Ou será que a empresa se desvalorizou? A gente está com um ativo ali por um valor muito alto e não precisaria estar. Aí a gente tem que reconhecer perda. Então, existe uma série de testes baseados em princípios sempre, né? Não é só regras, então princípios para a empresa seguir, para saber se aquele valor que está lá no ativo se justifica. Só que a empresa é feita por pessoas, né, gente? A gente sabe que nem sempre a pessoa está disposta ao bem, ou né, tem uma visão diferente do que é o bem e o que é o correto. Então, essa análise, que é baseada em princípios, que é a empresa saber se o ativo ainda está naquele valor ou se a empresa sofreu perda, isso pode estar suscetível a uma má vontade da empresa, ou seja, o interesse da empresa em omitir informação. A empresa sofreu mais perda do que o que a gente reconheceu, só que se a gente reconhecer muita perda, o lucro vai ficar muito baixo, isso não vai ser legal, porque vai afetar o valor da empresa, os usuários vão querer comprar menos. Exemplo mais observável e impossível é o caso da Petrobras na época da Lava Jato. Que, inclusive, eu tenho uma aluna que vai começar a pesquisar isso. A Petrobras, se a gente pegar o reconhecimento de perdas por impairment, ou seja, perdas por redução ao valor do ativo, ao valor recuperável do ativo, evoluiu aqui. Por causa daquela música lá, né? Então, se a perda... Se a Petrobras... as perdas que a Petrobras reconheceram antes da Lava Jato e depois da Lava Jato, teve muita mudança, porque a Petrobras foi obrigada a reconhecer muita perda que ela devia ter reconhecido no passado e não reconheceu. Por quê? Para que não parecesse que o lucro fosse tão ruim. Então, tanto na minha dissertação quanto nesse artigo, e o interesse que eu ainda tenho para próximas pesquisas é buscar explicações para reconhecimentos de perdas. Por que a empresa reconhece perda? Ela reconhece porque, de fato, o ativo apresentou indícios de perda, ela reconhece para gerenciar resultados, ou seja, para fazer o lucro parecer ser maior ou menor do que realmente foi, e consequentemente, afetar a decisão, influenciar na decisão do usuário, com base numa informação que não é a real. Se a economia, de uma forma geral, influencia e qual é a magnitude dessa influência, ou seja, enquanto a economia influencia na perda por impairment da empresa, ou seja, enquanto o desempenho de outros setores, de outras empresas, influenciam na perda dos ativos da própria empresa, e etc. Vários fatores são possíveis e tem pano para manga aí para muita pesquisa nessa área, que se me deixar eu falo bastante, porque eu gosto muito. Mas só para dar um adendo, o artigo da minha dissertação, ele ainda não foi publicado, ele foi avaliado, voltou reprovado, então eu tenho muita coisa para arrumar, muita coisa para ver, e o aluno que queira pesquisar em impairment de ativos, para mim, vai ser prioridade. O aluno que quiser trabalhar comigo e quiser pesquisar impairment, vai ser minha prioridade em termos de vagas. Eu quero pesquisar isso e estou procurando aluno que também queira pesquisar isso. Aí, fica a dica, hein, galera? Para impairment só tem um nome feio, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Porque o aluno acha que não entende, mas
quando ele lê, ele começa a ver que ele trabalha com isso desde o começo da graduação. Então, o aluno conhece o assunto. Por que trabalha-se desde o começo da graduação? Vamos entrar agora no nosso tema principal, que é a própria avaliação de ativos, né? É onde que o Impermit está enquadrado, digamos assim, né? O que são as avaliações de ativos e como que se deve avaliar um ativo? Antes da gente voltar a destrinchar o Impermit em si. Então, a gente avalia ativos porque a gente precisa reconhecer o nosso patrimônio, né? Então, a gente precisa definir o que é ativo da entidade, reconhecer isso no patrimônio da entidade, para a entidade poder ter um controle e poder ter a informação patrimonial para tomada de decisão. Por que se mensura ativo? Você perguntou? Não, desculpa. Sim, e como que a gente mensura, né? Como é que se avalia ativo? Como é que a gente mensura? Como é que a gente avalia? Vai depender do ativo. A gente tem vários ativos. Então, lembrando, quais são os ativos que a entidade tem? Caixa, equivalentes de caixa, investimentos temporários, títulos. As empresas estão entrando muito no mercado financeiro hoje. Então, elas querem comprar títulos para se proteger, elas querem entrar em fundos, sempre com a ideia de fazer o dinheiro render e proteger aquele dinheiro. As empresas compram outras empresas. Também, quando uma empresa compra outra empresa, na verdade é mais por motivo estratégico mesmo, né? Para expansão do negócio. Se fosse um investimento temporário, ela compraria títulos temporários mesmo. A empresa, então, constrói chão de fábrica, compra outras empresas, tudo isso é ativo. Ela constrói intangíveis, né? Então, ela constrói um software, a Windows da vida, né? Que ganha dinheiro com softwares. Tudo isso é ativo da empresa. Como ela vai reconhecer, vai depender das características de cada ativo. Mas, se a gente resumir, basicamente os ativos são mensurados ao custo de aquisição, ao custo de construção, ao custo de produção, no caso, um estoque numa indústria, ou pelo valor justo, que é o valor aí que pode ser negociado no mercado, numa transação aí livre de viés, que não é o caso que a gente tem hoje no nosso 2020, né? Numa transação não forçada, né? Que a gente diz, que o conceito diz. Hoje a gente está vivendo um mercado aí que está bem difícil mensurar valor justo de ativos, mas é porque a gente está com um fator aí novo para todo mundo, que é o corona. Mas valor justo é a ideia de quanto é que vale um ativo sem ninguém forçar o preço para baixo ou para cima. Porque o vendedor vai forçar o preço para cima, o comprador vai forçar o preço para baixo, mas no mercado equilibrado, sem ninguém forçando ninguém a nada, quanto é que verdadeiramente vale aquele ativo? Valor justo. Geralmente, quem nos dá o valor justo é o preço do ativo no mercado mesmo. O valor da ação naquele momento, o valor das mercadorias naquele momento. Mas, às vezes, a empresa não consegue ter informação do valor de mercado, porque o ativo é tão específico que ele não tem valor no mercado porque ele não está no mercado. Por exemplo, quando a empresa constrói um avião com uma tecnologia nova para tentar vender mais para frente, ou arrendar, né, para empresas do setor aéreo, por exemplo, se o avião é novo, ela não tem ainda o preço pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar por ele, e nesse caso ela precisa fazer uma estimativa de outras formas, mas sempre levando em conta o que o mercado estaria disposto a pagar por aquilo. Então é muito a ideia de valor de mercado, o valor pelo qual as pessoas estão dispostas a pagar por aquele ativo. Esse é o valor justo. Eu posso dizer que o custo inicial de um ativo ele pode ser o seu valor justo? Olha, é uma discussão conceitual bem interessante, né? Porque, por exemplo, quando a empresa produz um ativo, quando a empresa produz o estoque, o ativo vai ser mensurado ao custo de produção. Não necessariamente esse custo de produção da empresa já vai ser o valor justo do ativo. A expectativa é que o valor justo do ativo seja maior. Não que a empresa vai poder reconhecer o estoque a valor justo, porque ela não pode, né? É o CPC, dos estoques é o CPC. Mas, assim, se a gente pensar conceitualmente, não necessariamente o custo coincide com o valor justo. Mas, em muitos casos, pode acontecer. Por exemplo, quando a gente compra investimento, quando a gente faz investimento mesmo. Compra título, compra ação. Aí, o que a gente pagou
coincide com o valor justo. Mas também a gente pode ter tido custos para adquirir aquele título. E a gente vai reduzir, né, esse valor para reconhecer no ativo. Então, o ativo não estaria sendo reconhecido inicialmente ao seu valor justo em essência. Sim. Porque os nossos custos de transação teriam que ser deduzidos. E aí você Vai ser trabalhado. me disse que o valor justo ele pode ser o preço de uma negociação no mercado primário, né? Pode ser ou de mercados similares ou tem outros métodos de mensurar o valor justo caso não tenha mercado ou o ativo seja muito específico, né? E, subsequentemente, como que um ativo que é mensurado pelo valor justo, ele tem que estar sendo avaliado dentro do balanço patrimonial? Quando o ativo é mensurado pelo valor justo, o que o setor contábil da empresa vai ter que fazer? Acompanhar esse valor do ativo ao longo da vida dele, enquanto ele existir na empresa. Ou seja, se a empresa comprou, por exemplo, um investimento, comprou título do governo, ou comprou debêntures, outros títulos de outras empresas, CDBs. Enquanto esses títulos existirem dentro da empresa, ou seja, se eles não venceram ou se a empresa não vendeu eles, se eles ainda estão na empresa, em vigor, a contabilidade vai ter que fazer o quê? Acompanhar o valor justo desses ativos ao longo de toda a sua vida. Porque esse valor justo ele pode ter aumentado, o que é uma coisa boa, sinal que o valor daquele ativo aumentou, e para a empresa isso é um aumento, né, do patrimônio, é um ganho. Mas o valor justo também pode ter caído. Hoje, quem acompanha o mercado, a gente está numa situação hoje que está tudo em queda, está tudo em baixa. E isso vai se refletir nas demonstrações das empresas. Nos próximos trimestres, a gente já vai ver isso, quando as empresas começarem a publicar. Então, a empresa precisa acompanhar esse valor justo enquanto o ativo viver lá, enquanto o ativo existir, e reconhecer ganhos e perdas na medida em que eles forem acontecendo, porque a premissa é manter o valor do ativo. O ativo precisa ser reconhecido por um valor que a empresa espera recuperar ele, vendendo ou usando nas suas atividades, mas ele tem que ser recuperável. Não faz sentido manter um ativo por um valor maior do que ele realmente vale no mercado, porque a empresa não consegue recuperar e esse valor é maior, deveria ser baixado como perda, para que a informação seja ainda uma informação correta, fidedigna. Senão, o que a gente tem? Tem um ativo super avaliado. E ativo super avaliado influencia a tomada de decisão. O investidor vai estar disposto a investir em coisas com base em informação, em ativos com base em informações incorretas. E isso é muito grave. Esses dias eu vi uma matéria que tanto uma empresa de auditoria, que eu não lembro qual que era, mas era uma Big Four, quanto o auditor-chefe do trabalho, ambos tiveram que pagar R$1 milhão cada um para a empresa que processou eles, porque ela teve uma conduta ali que a CVM considerou como inadequada, mas a auditoria não pegou. Então, para vocês verem como é sério isso. E a CVM... E por que a empresa processou? Porque a CVM processou a empresa. E a CVM caiu em cima da empresa. Porque a empresa fez algo que desequilibrou o mercado e usuários tomaram decisões em adquirir na empresa, ou decisões com base naquelas informações que estavam incorretas, que estavam erradas, que estavam defasadas. Então, para vocês terem noção de como isso é sério e como isso é importante. Manter o valor correto, o valor ali ajustado do ativo, reconhecer o valor recuperado, né? O melhor termo é o valor recuperado. Então, professora, é que você estava comentando isso do ativo superavaliado, afetar a tomada de decisões e tal. É que eu me perdi um pouco no meio da explicação. Isso valeria para quais ativos? Porque eu fiz uma matéria de administração financeira e tinha justamente essa questão de você ver se aquele ativo estava super ou subavaliado. Só que as pessoas faziam, tipo assim, você via isso e aí você conseguia saber quando que era a melhor época para compra ou para venda. Mas nesse caso que você falou de estar incorreto, seria para outros tipos de ativo, né? Que não são ações. Eu me perdi um pouco nesse sentido. Quando a gente fala em recuperabilidade de ativos, todos os ativos do balanço patrimonial devem ser reconhecidos a valores que sejam recuperáveis.
pelo uso ou venda. Então, por exemplo, se a gente pega o caixa ele sofre perda de valor por conta da variação monetária, mas hoje a contabilidade não faz mais correção de balanço. Então, o caixa é sempre aquele valor líquido que está lá, mas o caixa também é o nosso ativo mais líquido. Mas se a gente pega o estoque, a empresa, quando ela tem estoques, ela precisa ver se, quando ela vende o estoque, ela vende por um valor que supera o valor que está registrado lá no balanço patrimonial. Porque ela teve um custo de produção, ela teve um custo de aquisição. Só que estoque perde valor. Inclusive, muito estoque vai perder valor, né? Agora, na época do corona, ninguém está comprando roupa, né? Não é prioridade. Também tecnologia perde valor muito rápido. Então, uma empresa da área que vende computadores ou que vende celular, ela compra um estoque enorme de celular, amanhã depois o concorrente lança um celular melhor, pelo mesmo preço, a empresa já não vai conseguir vender pelo valor que ela pagou, provavelmente. Então, ela precisa reconhecer perda, que a gente chama perda por ajuste ao valor realizável líquido do estoque, ou seja, reconhecer o estoque por valor que a empresa espera vender aquele ativo. Porque não faz sentido se a gente pensar, o estoque custa 100, mas se a empresa vender aquilo, ela não vai conseguir vender por mais de 80. Não vai conseguir, não vai ter quem compre. Sei lá, o estoque está com problema, ou ninguém quer mais aquele produto que já está fora de moda. Vários fatores são possíveis. Mas, contabilmente, se o estoque custou 100 e a empresa não consegue mais recuperar, não consegue mais vender esse estoque por 100, não faz sentido ele estar lá por 100. Ele estando lá por 100, ele está super avaliado. Ele deveria ser reduzido em R$20 para que ele fique ao valor de 80, que é o valor que a empresa espera que o ativo seja vendido de verdade. É o valor que a empresa espera recuperar o ativo. Então, onde é que vai essa perda? Essa perda vai lá na DRE. Então, o ativo está super avaliado quando ele está reconhecido contabilmente, nas demonstrações contábeis, por um valor que a empresa não espera mais recuperar, que ela sabe que não vai mais recuperar. Amanhã depois, pode ser que a economia melhorou, as pessoas voltem a comprar roupas e a empresa espera que ela vai conseguir ajustar para cima o valor do estoque de novo. Pode acontecer. Não é imutável, mas enquanto a empresa acha que o estoque perdeu valor, ela precisa reconhecer isso para que a informação fique adequada, fique fidedigna. Senão acaba sendo uma espécie de preço abusivo, né? Como uma coisa que não existe assim na prática. Não, nem preço abusivo, porque é abusivo, na minha concepção, é abusivo quando a gente não tem outra opção senão pagar por aquilo. É o preço que a empresa vai determinar e ela não vai conseguir vender e esse estoque vai pro lixo. Ela mesma prejudica também, né? Exatamente. Ela tá... Porque, assim, o estoque, se a empresa produz, ela tem métodos para valorar, né? PEPs, PEPs, custo médio ponderado. A metodologia que a empresa emprega para avaliar esse estoque vai influenciar o valor do estoque. Que no final, quando for tudo vendido, fecha, né? Mas enquanto tiverem valores parciais ali, vai ter influência, né? Então, dependendo do método de valoração, o estoque pode ficar maior ou menor em um determinado período. E isso vai influenciar também a questão de quanto que a empresa espera recuperar daquele estoque. Recuperar mediante venda, né? Ou uso se aquele estoque for intermediário na produção. Ah, sim. Entendi. Obrigada. Assim, estoque, títulos, ativos de longo prazo, então imobilizado, que a gente vai reconhecer a depreciação, mas que a gente também faz impairment, ou seja, mesmo reconhecendo a depreciação, o imobilizado pode perder valor. Intangível. Esqueci alguma coisa, Adolfo? Investimentos. É tudo isso. Todos os ativos não circulantes, né? Só complementando a professora Mariana, o que você viu foi a administração financeira, né? Foi a 1, que tem justamente decisão de investimento, você faz essa avaliação também. Aí está a questão da decisão do investimento, né? Você usa os fundamentos da empresa para ver se o mercado está oferecendo um preço mais barato ou mais caro para você tomar aquela decisão. No momento que você adquire aquele ativo e ele vai pelo preço que você pagou para o seu balanço, aí você está sujeito a ter que avaliar ele posteriormente à sua recuperabilidade, né?
É isso que a professora Mariana está tratando. Ou o que a administração financeira trata é decisão, é tomada de decisão para adquirir um ativo ou não, né? Se você vai decidir construir uma planta ou comprar uma outra empresa, que daí já vem com a planta pronta dela. O que vale mais a pena? Vocês vão fazer uma estimativa de fluxo de caixa futuro, né? Trazer valor presente, vocês vão ver o que traz um melhor fluxo líquido de caixa. Isso também é bem usado. Conceitos de finanças são bem usados para mensuração contábil. Não são coisas separadas. Só que a questão da contabilidade que a contabilidade precisa fazer esse acompanhamento aí periódico dos ativos, para ver se o valor não houve perda e se o valor está devidamente registrado, né? Se não teve perda, porque o ativo não é mais recuperável. Ou pelo menos não é recuperável por aquele valor que está registrado lá naquele momento. E aí, finalizando o valor justo, o outro método que a gente tem de avaliação é o custo. A gente tem como mensurar ele na aquisição, né? Que você já falou com a gente, que é o valor que a gente vai pagar no ativo, para adquirir o ativo, todo o custo de transação, né? Os custos para trazer o ativo para poder estar funcionando. Só que quais são os critérios que a gente tem que levar em consideração para a mensuração subsequente de um ativo que está sendo reconhecido pelo custo? É a mesma coisa, né? A gente tem que olhar qual que é o ativo que a gente está vendo ali. Porque, por exemplo, um ativo que é mensurado pelo custo e é um instrumento financeiro é diferente do ativo mensurado pelo custo, que é o estoque, e o ativo que é mensurado pelo custo, que é o imobilizado, por exemplo. São 3 ativos mensurados pelo custo. Ou propriedades para investimentos que também podem ser mensuradas pelo custo. Então, depende. Mas, por exemplo, imobilizado. Quando a empresa compra ou constrói imobilizado, ela vai reconhecer imobilizado pelo custo da aquisição, construção, mas tudo que é custo que foi envolvido na aquisição e construção faz sentido que seja ativado. Então, se a empresa fez um financiamento com o objetivo de construir, esse financiamento, ele teve esse propósito. A ideia é que o valor que ela financiou vai voltar para ela como retorno quando ela usar esse imobilizado para os negócios. Então, faz sentido que o valor desse financiamento e os juros que a empresa vai pagar por esse financiamento também sejam reconhecidos no imobilizado. Então, ela quer construir uma planta industrial e, para isso, ela fez um empréstimo de R$1 milhão. Só que ela vai pagar por esse empréstimo R$1 milhão mais 100 mil de juros, que é o custo do empréstimo. Quanto é que vai ser o imobilizado? Quanto é que vai ser reconhecido o imobilizado? 1 milhão e 100 mil? Porque faz sentido que a empresa reconheça esses juros também no imobilizado, porque esses juros desse empréstimo só aconteceram por causa do imobilizado. E o retorno desse empréstimo vai vir na medida em que for usado esse imobilizado. Além disso, outros custos, por exemplo, custos para preparar o local, então deixar a planta pronta, sei lá, desde capinar e, enfim, arrumar ali, deixar o terreno bonitinho, alinhado, ver se o esgoto lá tá tudo certo, tudo que é custo que vai trazer o imobilizado, vai colocar o imobilizado em pé, é custo do imobilizado. Não necessariamente vai ser despesa, vai ser custo pro imobilizado. Existe por causa do imobilizado, não existiria se não fosse o imobilizado. Então, tudo isso entra como custo. A mesma coisa em estoque, né? O pessoal deve lembrar. Quando uma empresa faz uma importação de estoque, compra estoque de fora, o que ela vai reconhecer no estoque? Vai reconhecer o custo do estoque, mas se ela pagou um imposto de importação, que é um imposto não recuperável, esse valor também entra no estoque. Porque a empresa só pagou esse imposto porque ela comprou esse estoque. Ela não pagaria esse imposto se ela não adquirisse esse estoque. Então, é um custo inerente ao estoque. É diferente do ICMS, que é que quando ele é recuperável, a empresa não pode reconhecer no estoque, porque não é ela que está pagando. Ela só é um agente que está passando esse ICMS para frente. Então, não faz sentido reconhecer no estoque, porque é um valor que a empresa está lá só passando para frente. Quem paga é o consumidor final. Mas se porventura o ICMS, por conta da atividade da empresa, ele não vai poder ser recuperável por um motivo específico, ele também poderia entrar como custo. Mas daí a gente vai em muito detalhe que talvez não seja interesse dos alunos.
Mas, assim, todo custo que existe por causa do ativo e que não existiria se não fosse o ativo, é custo da empresa, é reconhecido como ativo ali. Não sei se deu para entender ou se ficou mais confuso. Não, tá ótimo. Eu entendi tudo. Mas você não conta. O... Você já sabia. Mas assim, beleza. A empresa adquiriu um empréstimo, construiu o prédio, né? Ativou esse custo, reconheceu por 1.100.000 lá o seu prédio. O prédio está funcionando. E agora, o que a empresa precisa fazer contabilmente com esse prédio que foi construído? Então, a empresa precisa, primeiro, fazer uma estimativa de quanto tempo de vida o prédio vai ter. E não adianta a empresa falar que não sabe, porque a empresa sabe. Ela tem mais, o contador tem mais do que fontes de informação para saber isso. Ela pode perguntar, o contador pode perguntar para a engenharia, pode contratar uma empresa para fazer a vistoria do prédio, a empresa vai fazer uma estimativa. O contador pode buscar informação de prédios semelhantes, quanto tempo esses prédios duraram, e fazer uma estimativa de quanto tempo o prédio vai viver até ele acabar, porque ele acabou a vida dele. Não importa quanto a empresa gaste para manter aquele prédio em pé, ele não vai continuar em pé. Ou ela vai acabar gastando tanto para manter aquele prédio em pé que vale mais a pena desmoronar mesmo e fazer um novo. Nesse momento, não faz muito sentido falar que o ativo não depreciou. Então, a empresa precisa fazer uma estimativa de quanto tempo o ativo vai existir, e ao longo desse tempo ela precisa reconhecer o quê? A perda econômica que aquele ativo imobilizado, que a gente está falando, né? Aquele imobilizado vai ter. Então, não faz sentido daqui a 10 anos a gente ter um imobilizado pelo mesmo valor que a gente teve no momento que a gente comprou ele. Digamos que a empresa comprou o prédio já pronto. Por quê? Porque depois de 10 anos o prédio não vai mais ser o mesmo. Com certeza vai ter coisa ali estragada e desgastada. E esse desgaste, essa perda econômica, por conta do uso do prédio, não foi uma perda aleatória, foi por conta do uso do prédio, precisa ser reconhecida. E vai ser a nossa famosa depreciação. Perfeito. E além disso, a gente tem a figura do impairment. Do impairment. Então, quando é que entra o impairment? O impairment entra mesmo quando a empresa reconhece a depreciação bonitinha, ainda assim, ela tem indícios que o valor daquele prédio não é recuperado. Gente, como é que a gente vê o impairment? Lembrando, impairment é analisar o valor recuperável do ativo. O valor recuperável é saber se o ativo é recuperável e por qual valor o ativo é irrecuperável. O CPC 01, o pronunciamento contábil CPC 01, ele trabalha impairment de ativos em ativos de longo prazo, então investimentos, imobilizado, intangível, goodwill. Mas outros CPCs também trabalham impairment em outros ativos. Por exemplo, o impairment de estoque é o CPC de estoque, que é o CPC que me deu branco agora, 16. Não lembro. 16, nossa. O CPC 48, Rodolfo, dos instrumentos financeiros? 48 instrumentos financeiros. 48, que vai tratar do impairment em instrumentos financeiros. Então, todos os instrumentos financeiros que a empresa tem, que são muitos, né, vão ser tratados no CPC 38, que eu confundo sempre com o CPC das receitas e dos instrumentos. 48. 48. O 38 era então, antigo. O ativo biológico, quem é que trata do impairment ou da recuperabilidade do ativo biológico? CPC 29. Então, os ativos, eles precisam ter seu valor sempre revisitado e eventuais perdas sempre precisam ser reconhecidas. Só que o CPC 01 trabalha com ativos não circulantes, o CPC 48, instrumentos financeiros, CPC 16 estoques, aí dependendo da natureza do ativo, não vai ser o mesmo pronunciamento contábil. O pronunciamento é diferente, a premissa é a mesma. Manter a informação, o valor contábil do ativo fidedigno para que a gente tome decisões aí corretas e adequadas. E que a gente não tenha prejuízo depois por conta de uma informação ruim. A gente, como a Mariana está falando, né, a gente precisa
reconhecer o ativo, ele tem que estar sendo reconhecido pelo valor passível de ser recuperado. Então, gente, como é que uma empresa pode recuperar um ativo? Ela pode vender esse ativo e o valor que voltar para ela é o valor que ela consegue recuperar o ativo, ou ela pode usar aquele ativo dentro dela para as operações dela. Então, por exemplo, um prédio. Como é que a gente consegue estimar o valor recuperável de um prédio? A empresa pode fazer uma estimativa de quanto ela consegue vender aquele prédio naquele momento, mas ela também usa aquele prédio. Então, ela pode fazer uma estimativa do valor que o prédio tem para ela, porque a gente tem coisas diferentes, né? O valor que o prédio tem na perspectiva de alguém que queira comprar, na perspectiva do mercado, e o valor que o ativo tem para ela. Porque o ativo pode valer mais para ela do que vale no mercado. Um prédio que está localizado num ponto que comercialmente não é bom, talvez o mercado não queira pagar tanto por ele, mas o ativo tem um valor importante para a empresa, porque o prédio, ele é o prédio todo voltado para a empresa, satisfaz tudo que a empresa precisa, ou está numa localização que é importante para a empresa. Por exemplo, onde a Ambev está, talvez não seja interessante para o BNDES que opera no centro do Rio, mas com certeza é interessante ali para a própria Ambev. É na saída de uma BR, um ponto estratégico para os caminhões saírem de lá e irem direto para São Paulo, para o Rio. Então, o valor que a empresa pode estimar o ativo, vai estimar o ativo de duas formas. Quanto que ela consegue vender esse ativo e quanto que o ativo vale para ela. E o maior desses dois valores vai ser o valor recuperável do ativo. O maior porque faz sentido que seja o maior, né? O que vale mais, se o ativo vale mais para mim, eu não vou vender ele. Mas se vale mais a pena vender do que ficar para mim, custo-benefício, né? Então. O impairment, ele é uma figura muito importante, né, dentro da contabilidade, porque eu acho que engloba, como a Mariana falou, o conceito em si engloba todos os ativos, né? Por mais que tenha ativos que trate de maneiras diferentes, ou cada ativo tem uma peculiaridade diferente em relação ao impairment, ele é um conceito que abrange todos os ativos, né? Bem importante. A gente tem meia hora ainda. O que eu acho, onde que eu tinha anotado aqui, quando que a gente deve reconhecer o impairment em si, né? A gente falou do valor recuperável, maior valor entre o valor justo e o valor em uso, né? O passível de ser recuperado pela venda ou passível de ser recuperado pelo uso. Mas em que momento a gente sabe que o ativo ele está com um impairment ali que deve ser reconhecido? No caso dos ativos não circulantes, os investimentos, que vocês trabalham bastante com o Rodolfo, né? Porque é uma conta que domina uma disciplina inteira, né? Porque é uma conta bem complexa, é de investimentos. Imobilizado, intangível. Esses ativos não circulantes, que são de valores muito altos, de uma forma geral, não é fácil estimar o valor de uso ou venda, não é barato, então a empresa ela vai fazer o teste de impairment sempre que ela tiver evidências de que realmente o ativo sofreu perda de valor. Agora, periodicamente, ela precisa, pelo menos, ver se teve evidências. Ela precisa dar uma checada se está tudo bem com o prédio, se o prédio não desgastou mais do que o esperado, se o terreno aconteceu alguma coisa em volta, sei lá, abriram o Rio Guandu lá, jogaram o lixo do Rio Guandu e o terreno estava do lado, então o terreno está numa área fedida e ninguém mais quer ficar perto, indício de perda de valor. Ou se a empresa tem mobilizado as máquinas, né, máquinas de produção, e elas não estão trabalhando mais como esperava-se que trabalhavam, ou vieram máquinas melhores, né? Hoje existem máquinas melhores, mais atuais, mais rápidas, e que fazem o produto a um custo menor. Tudo isso são indicativos. O mercado, como é que está o mercado? Como é que está a taxa de juros do mercado? Inclusive, é a variável da minha pesquisa aí bem importante. Que, na verdade, eu ainda estou pesquisando se influencia ou não. Mas ainda não tenho certeza, porque ainda preciso trabalhar aí muito na pesquisa. Mas o mercado mesmo pode dar indícios externos de que o ativo pode sim ter perdido valor. Valor de quê? Valor de mercado.
Então, a empresa sempre tem que buscar indicações. Ou seja, é como se fosse trabalho do detetive mesmo. Ver, assim, indícios de que o ativo perdeu valor. No caso do imobilizado, do intangível e dos investimentos. E lembrando que o goodwill é todo ano, né? Periodicamente que a empresa tem que fazer o teste de impairment, não importa se tem evidência ou não. Todo ano o goodwill precisa ser testado. Agora, esses outros ativos não circulantes, os ativos de longo prazo, é só quando realmente tiver indicativos. A empresa tem aí, ela olhou as possibilidades e realmente tem possibilidade de perder valor, aí ela vai fazer o teste. Lembrando sempre que não adianta a empresa, não adianta a contabilidade bancar espertinha e não fazer o teste porque ela disse que não tinha indicativo quando ela nem foi atrás, se tinha ou não, porque a auditoria vai estar ali com papel de trabalho, vai estar em cima, e a auditoria também vai analisar o ativo e vai ver se o ativo tinha indício ou não. Então, se porventura a empresa não reconheceu o impairment e a auditoria viu que ela deveria ter feito o teste, a auditoria não vai deixar passar, não vai ficar barato. Então, não adianta a empresa bancar espertinha ali, porque vão cair em cima dela. E mesmo empresa pequena e média, tá? Teoricamente, os conselhos de contabilidade têm que fiscalizar essas empresas pequenas e médias. Aí a gente sabe que a prática, né, nem sempre acontece como deveria, mas que deveria essa fiscalização acontecer. Porque empresas pequenas e médias também deveriam reconhecer perdas por impairment. E aí eu fiz o meu teste, né? Teve um indício de algum indício de que meu ativo estava supervalorizado em relação a algum, como os exemplos que você falou, fiz o meu teste e reconheci a perda, né? Botei o ativo para estar reconhecido de acordo com o seu valor recuperável. Passou um ano, esse indício sumiu. Eu posso reverter essa perda? Pode. Que nem a gente comentou antes, não é algo eterno, ad eterno, não é algo definitivo. A empresa reconheceu a perda é para sempre. Não. Pode ser que, assim como a empresa teve indícios de que o ativo perdeu valor hoje, amanhã depois ela pode ter indícios de que esse valor voltou ao normal, que a empresa conseguiu recuperar esse valor. Um exemplo que vai acontecer as empresas vão ter que reconhecer muita perda por impairment agora em vários ativos. A empresa vai ter perda em valores a receber, porque vai ter gente que, mesmo honesta, não vai conseguir pagar suas contas agora. A gente sabe, a gente está vendo o nosso quadro econômico, que está um caos, está muito triste. Então, mesmo gente honesta não vai conseguir pagar a conta, mesmo empresa honesta não vai conseguir pagar seus fornecedores agora, as empresas vão ter que reconhecer perdas. Tanto efetivas quanto estimadas, ou seja, as empresas vão ter que estimar as perdas que elas sabem que vão ter no futuro. Mas isso hoje, 2020, corona, daqui a uns 3, 4 anos, pode ser, e a gente espera muito que a economia já esteja caminhando melhor, ou seja, as pessoas já estejam voltando a ter emprego, trabalhar, o corona, esperamos já que tenhamos uma vacina aí. E nesse futuro, pode ser que a empresa volte a recuperar valores que ela tinha reconhecido como perda no passado. Por quê? Porque a economia vai ter melhorado, as pessoas vão voltar a comprar, as empresas vão voltar a buscar fornecedores, e as coisas vão se recuperando aos poucos. Então, assim como hoje a empresa pode ter indício de perda, que ela precisa reconhecer, no futuro ela pode ter indício que não existe mais essa perda e ela recuperar. Então, por isso mesmo que quando a gente reconhece perda por impairment, ela fica numa conta segregada no ativo. A gente faz a baixa no ativo, mas a gente deixa a conta lá, né, retificadora. Justamente porque amanhã depois a gente pode fazer a reversão. Sempre uma reversão até o limite da perda, né? A gente não pode reverter perda que a gente não teve, né? Pelo amor de Deus, contadores, não façam isso, vocês vão ter que pagar uma multa se fizerem. Eu gosto muito dessa figura, né, conta retificadora, seja para valor justo, seja para impairment, ou para ajuste de equivalência patrimonial, que eu trabalho bastante. Porque se a empresa não tem conta retificadora, ela vai ter que ter um controle, porque algum controle vai ter que ter. Então, a conta retificadora é o melhor controle que ela pode ter ali.
A gente falou, né? Claro que a gente está falando de uma maneira muito generalista, muito geral, porque o impairment ele dá pano para manga para N discussões, né? Mas, como a Mariana falou, vocês estão vendo impairment desde o começo. Ponte 2, vocês veem história, né? A gente... Depois, Ponte 3, vocês vão ver conhecimento de perda por estoque. Então, vocês estão sempre trabalhando com isso. Talvez vocês acham que não sabem, mas vocês trabalharam com isso desde o começo do curso. E é um conceito muito importante. Que vocês vão trabalhar aí para sempre, nas carreiras de vocês. A própria conta de PSLD, as contas de perda de cliente, de conta de clientes, tudo está dentro do conceito de impairment. Aí eu queria discutir, levar em consideração contigo, Mari. A gente falou de valor justo, né, mensuração de valor justo, e que a flutuação do valor justo do ativo a empresa tem que estar lá reconhecendo, né? O ajuste positivo, seja ele positivo, seja ele negativo, né? Seja ele dando uma perda ou um ganho de ajuste a valor justo. Eu posso considerar esse ajuste a valor justo como impairment? Eu considero. Porque a empresa, ela está fazendo a atualização do valor do ativo. Então, o ativo que hoje, no caso do instrumento financeiro, que é hoje, que a empresa adquiriu por 1.000, né? Porque o valor justo era 1.000, mas esse mês o valor justo é 1.200, a empresa vai reconhecer um ganho no valor justo. Mas se no mês que vem ele passar a ser 800, a empresa vai reconhecer uma perda. Então, ela está sempre fazendo acompanhamento do valor do ativo. Então, é justamente por isso que a empresa que avalia o instrumento financeiro ao valor justo por meio do resultado, ou por meio de outros resultados abrangentes, né, que é pelo PL, por isso que ela não vai fazer o impairment, como ela faz dos instrumentos a custo amortizado ou os próprios recebíveis, quando são reconhecidos a custo amortizado. Porque o valor justo já é, na minha concepção, o impairment sendo feito aí sempre disciplinadamente, porque a empresa sempre vai estar acompanhando o valor justo desses ativos, que são os instrumentos financeiros, né? Já não é mais ativo de longo prazo aqui, a gente está falando de ativos financeiros aqui. Então, investimentos temporários, né? Não investimento entre sociedades, investimentos temporários, títulos aí do governo, CDB, compra de fundos, né? De cotas em fundos de investimento. Então, esse tipo de investimento que a empresa faz porque ela tem um dinheiro sobrando e ela quer deixar lá, amanhã depois ela vende e recupera esse dinheiro. Mas ela não tem um objetivo estratégico como quando ela compra uma controlada. Ou seja, o impairment está ligado à própria recuperabilidade do ativo, seja ele como ele seja mensurado, né? A gente falou dos estoques, da peculiaridade dos estoques, o próprio CPC 16 traz a ideia do impairment, ele traz com outro nome, né? Mas a ideia do impairment está dentro do próprio CPC 16, o ativos biológicos também é tratado dentro do CPC 29, né? Se não me engano. Uhum. E os instrumentos financeiros, eles estão sujeitos ao impairment também, né, dentro do CPC 48, e acaba que todos os ativos mensurados a valor justo, o próprio valor justo está refletindo a recuperabilidade daquele ativo, né? E acaba a gente pode discutir essa ideia do ajuste a valor justo sendo o impairment sendo feito ali o tempo todo, né? Pessoal, então a questão do corona se a gente for pensar, a gente está vendo um momento muito ruim, claro que é um momento muito peculiar, né? A gente espera que não volte a acontecer, sei lá, na nossa geração, mas o que está acontecendo? A gente teve todo mundo que parar, né? O certo era todo mundo parar. Assim, só os serviços essenciais que acabaram continuando, mas o comércio parou, a gente parou, escolas pararam, a economia está parada. Ela está funcionando basicamente 10% do que a economia toda está funcionando. Então, a gente teve redução no preço do combustível, né? Com uma redução bem significativa, perto do que era o preço antes do corona. A gente teve empresas que precisam estar fechadas, e muitos de nós também tá tendo que escolher o que pagar esse mês. Ou eu pago aluguel, ou eu como. Ou eu como e pago aluguel, mas aí não vou conseguir pagar
os meus carnês, não vou conseguir pagar o meu cartão, porque infelizmente está limitado o recurso e a gente vai priorizar, né, o que é básico. Isso vai se refletir para todo mundo, né? É uma cadeia. Então, como eu comentei antes, mesmo pessoas honestas não estão conseguindo pagar suas contas nesse momento. Uma Casas Bahia, uma Magazine Luiza da vida, uma Renner, uma Riachuelo, tem isso em mente. Então, essas empresas de consumo cíclico, por exemplo, Riachuelo e Renner, que vendem roupas, que é algo bem tendência, né? Bem moda. Caiu da moda, a empresa já não consegue recuperar aquele estoque ao mesmo valor que ela tinha inicialmente reconhecido. Essas empresas, elas já fazem estimativas daquelas pessoas que elas sabem que compraram e que não vão pagar. Que a nossa perda é estimada em crédito de liquidação duvidosa, né? É uma estimativa de perda daquilo que eu não vou receber, do que eu vendi a prazo. Então, essas empresas, elas já sabem que quando elas vendem para caloteiro. Só que agora ela vai receber calote de gente honesta também. Ela não vai receber o calote só dos caloteiros que ela já está acostumada. Então, ela vai ter que fazer uma previsão maior. Então, ela vai ter o quê? Ela vai ter um aumento de perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa, ou seja, de vendas que ela não vai receber, por conta do impacto do corona. A mesma coisa os estoques. A gente quer comprar roupa agora? Eu não quero comprar roupa, é o menor dos meus problemas. As empresas que vendem roupas ou acessórios nesse estilo, óculos, elas vão ter que fazer uma perda esperada, porque a coleção delas dessa temporada se foi. As roupas de verão, as roupas de meia estação, se foi. Elas não podem nem abrir as lojas, digamos, conseguir vender. Mesmo assim, né, vai ter pouca demanda, então elas vão ter que fazer estimativa de perda por estoques, porque é inevitável. Amanhã depois elas podem recuperar, como eu disse, a economia pode voltar, as pessoas vão voltar a consumir, e essas perdas podem se reverter. Mas elas vão ter que reconhecer, porque elas sabem que vão ter. O mercado. Quem acompanha o mercado? O Rodolfo aí que acompanha muito disciplinadamente o mercado. Investidor. Sabe que o mercado também. Fundo, ação, títulos, caiu muito. Então, a empresa precisa reconhecer perdas nos investimentos temporários que ela tiver, nos investimentos permanentes também. Então, aí é realmente uma reação de cadeia. Se a empresa vai ter perda de estoque que ela não vai conseguir vender, ela vai ter que reconhecer, talvez, perdas também nos seus ativos de longo prazo. Vai se refletir. Então, o Covid vai impactar as empresas e vai impactar muito. Eu ouvi ontem um podcast do The Economist, que é aquela famosa revista, né, que fala sobre economia, justamente falando desses impactos. Então, quando a Petrobras baixou o preço de combustível dela no Rio de Janeiro de 5 para 3, qual que é o impacto no estoque dela? Qual que é o impacto na venda esperada dela? Por conta do corona. Isso, gente, o contador precisa saber mensurar ali, ele precisa saber estimar. O contador não está perdido no meio do corona, não há o que eu posso fazer. Pelo contrário, o contador está trabalhando muito nessa época. Ele vai ter que reavaliar os seus ativos, os ativos da empresa, né? Então, o corona aí vai ter um impacto bem grande para a gente. Esse impacto vai se refletir, né, nas demonstrações contábeis. Quem tiver interesse em pesquisar isso daqui a alguns meses, é só a empresa começar a divulgar aqui para a gente já começar a trabalhar, já começar a ver esses impactos, para no futuro, esperamos que não, mas se acontecer uma crise semelhante, a gente já saber o que fazer, né? Será que a CVM estendeu o prazo para as empresas emitirem as DFs de 2019, né? Será que vem em eventos subsequentes? O impairment já Pois é as de 2009 ou as do primeiro trimestre? Porque várias empresas já tinham publicado, né? Sim, mas... As de 2019. Não, mas eu acho que foi porque isso foi antes do dia 30, né? Ele tinha até o dia 30 de março para publicar, né? 30, 31. A CVM... tem empresa que publica antes mesmo. Né? E será que vai vir já com o impairment reconhecido em eventos subsequentes? Pois é, né? Uma boa pergunta. Olha só que pesquisa boa. Não sei. Porque são demonstrações referentes ao ano de 2019, que em princípio o corona não afetou, mas como elas estão aí fazendo essa
transição para a era corona, talvez elas já queiram trazer informações e achar, enfim, realmente é algo que é só pesquisando a partir de agora para a gente saber. A única coisa que dá para a gente antecipar é que vai ter impacto. Agora, se a empresa vai reconhecer o impacto ao todo, ou se ela vai querer esconder informação para parecer estar melhor do que realmente está, ou se ela vai querer parecer estar pior do que realmente está, também pode acontecer, para evitar tributação ou coisas similares, a gente não sabe ainda. E é um campo de estudo enorme que tem. Mas que vai ter impacto, vai ter com certeza. Alguns um pouco menos, né? O setor de fármacos, alguns muito mais, né? O setor de consumo cíclico e não cíclico. Mas com certeza vai ter em todos os níveis, todos os setores. Não, acho que agora é esperar com ansiedade sair as demonstrações financeiras para matar essa curiosidade, né? Eu tô muito curiosa, não vou mentir. Eu tô bem... tô aguardando. Setor aéreo também. Eu lembro do Iago quando a gente fala de setor aéreo, né, por causa da Gol. Queria muito saber também, tipo, o setor de turismo. Nossa, turismo é uma das previsões aí que vai sofrer bastante. Gente, mais alguma consideração? Posso pedir para a Mariana, ela podia finalizar falando das suas duas pesquisas, com a Denise e com a Renata. Ah, é verdade, eu até esqueci. Eu gosto tanto do tema de avaliação de ativo impairment que eu me esqueci da outra coisa que eu pesquiso. E aí você pode dar uma palhinha para a gente antes da gente finalizar. Então, gente, então fechando o tema de avaliação de ativos, então repetindo, o aluno que tiver interesse em pesquisar impairment ou avaliação de qualquer ativo, passivo do balanço patrimonial, se tiver interesse em trabalhar comigo, me procura, vai ser minha prioridade, porque é um assunto que eu gosto muito. E também quem gosta de agronegócio. Mas também eu pesquiso uma segunda linha de trabalho que surgiu porque eu trabalhei um tempo como consultora tributária e societária numa empresa de advocacia, um escritório de advocacia, e dentro desses escritórios, advogados muito espertos, eles vendiam para a empresa um serviço que eles chamavam de planejamento tributário, que na época era entrar em programas de anistia fiscal que estavam abertos ou entrar com processos dizendo que as empresas não deviam ICMS, quando na verdade o fator gerador do ICMS já tinha acontecido, mas aí a gente entra muito no tributário, que não é, né, nosso interesse. Mas enfim, são coisas que os advogados vendiam porque eles se pautavam no que as grandes empresas faziam. Então eles viam lá o que a Petrobras fazia, a ICMS fazia, a Vale fazia, o que os bancos faziam, e como eles se beneficiavam disso, não pagando tributos, pegavam essas ideias e levavam para as empresas menores para vender isso lá. E isso me chamou muita atenção na época. E eu fui estudando a respeito sobre programas de anistia tributária, perdão de dívida. Então, para a Ana, é uma forma de renúncia de receita. O governo renunciar um valor que ele tem a receber por direito, por meio de um programa. E quem se beneficia disso? Então, esse é um tema que me interessa muito, que eu também pesquiso. Eu já estou com o terceiro TCC sendo encaminhado sobre isso. Então, eu trabalhei com uma aluna da UEM, trabalhei com uma aluna aqui da Rural, que já se formou, a Denise, e estou trabalhando com a Renata, que inclusive está ficando muito bom o trabalho dela. E o da Denise também ficou muito bom, e da Carol também. É um tema muito interessante, chama atenção. Tem aí um arcabouço social legal também para a gente conversar. Aí, só por curiosidade para vocês, eu só quero passar algumas informações aqui do artigo da Denise, que a gente encontrou de informação. A gente viu, por exemplo... deixa eu pegar os resultados aqui, é mais fácil, as conclusões. A gente viu, por exemplo, que empresas deixam de reconhecer provisões tributárias e deixam lá como contingências valores que elas acreditam que elas ainda não conseguem estimar. Então, ou que elas deixam lá porque elas deixam em stand-by porque elas querem entrar com processo para evitar pagar, porque elas dizem que elas não devem, na perspectiva delas. Então, quem já viu provisão, contingência, já teve as disciplinas e já tem entendimento um pouco melhor.
Então, quando a empresa tem provisão tributária, né? ICMS a pagar, imposto de renda a pagar, PIS, COFINS a pagar. E aqui com a Denise, a gente viu, por exemplo, que empresas que entraram no último programa federal de anistia fiscal, que foi o PERT, elas têm, vamos ver aqui, de todas as provisões que a empresa tem, as tributárias são maiores, ou seja, as empresas têm muita dívida com tributos. Elas mantêm como provisão em contingências e não estão pagando, ou seja, estão passando para frente. E, por exemplo, as contingências tributárias, elas representam, em média, 17 vezes o valor das provisões tributárias das empresas que entram em programas assim. Então, qual que é a diferença entre provisão e contingência tributária? Provisão é um passivo que já foi reconhecido, está lá no passivo da empresa, ela tem que pagar. Contingência não foi reconhecido ainda como passivo. É uma obrigação que a empresa tem, potencial, mas que a empresa não reconheceu ainda como passivo. Se ela reconhecer, vai fazer parte da dívida dela. Mas ela está segurando para não reconhecer, por vários motivos, porque ela não conseguiu estimar o valor, ou porque ela vai tentar na justiça reaver para não pagar esse valor. Vários motivos para ela não ter reconhecido como provisão ainda. Mas quando uma empresa tem R$1 milhão como provisão e 17 milhões como contingência, aí o negócio já fica um pouco estranho, né? Por que ela está segurando tanta dívida como contingência e por que ela não está reconhecendo? Quando isso não vai para o ativo, a empresa deixa de pagar. E, por exemplo, é um dinheiro que o governo poderia usar, né, fazendo um apelo social, e o governo não quer pagar os benefícios, e essas empresas grandes devem na categoria de bilhões de dívidas tributárias que elas estão enrolando para não pagar. Enrolando no sentido de que elas reconheceram como contingências, porque por algum motivo elas acham que elas não deveriam reconhecer como provisão e não pagar. Então, por que elas estão enrolando? Quando elas não pagam isso, o governo deixa de receber. E muitas dessas empresas não pagam com a expectativa de que o ano que vem venha um programa que dê anistia tributária. E parte desses valores a empresa vai ter perdoado e ela não vai precisar pagar. Então, ela já não reconhece. O exemplo que a gente trouxe no TCC da Denise foi o caso da Ambev. Ela divulgou, ela explicou por que ela está com uma contingência tão alta e ela disse que ela está esperando o governo lançar próximos programas, que ela não precisa pagar isso, porque ela sabe que vai acontecer, porque o governo já tem um histórico. Mas várias outras empresas, assim, de 60 que a Denise viu, 30 se beneficiaram com esses programas. E a Renata aumentou a amostra de 300 empresas, se eu não me engano, quase dos 100, quase metade também se beneficiou desse tipo de programa. Quando a empresa deixa de pagar tributos, o governo deixa de arrecadar receita. E é uma receita que hoje faria diferença. Que hoje, em época de Covid, a gente precisaria. Inclusive, tanta empresa que não quer parar a produção para fazer respirador, né? Que aí falta também, né, pulso firme do nosso presidente, né? Porque, por exemplo, o Trump obrigou as empresas lá de automobilística a parar a produção para fazer respirador. Mas o nosso presidente já acha que não, e as empresas não fazem, não ajudam. Muitas dessas empresas têm dívidas tributárias que elas também não pagaram, então também não ajudam. Então é um assunto que me interessa também. Eu estou trabalhando com contingências tributárias, mas existem outras contingências, né? Existem ambientais. Quais outras além da tributária? Tem contingências. A Denise, ela dividiu as contingências do TCC dela. O TCC da Denise ficou bem legal. Vocês podem pedir para ela mandar para vocês. Ela fez 4 categorias: tributárias, cíveis, que são processos mais da área civil, trabalhistas, e outras que são ambientais, reestruturação. Dessas 4 provisões e contingências, de longe a tributária é maior. De longe. E é a que a empresa enrola mais também para reconhecer, porque amanhã depois pode vir um outro programa e
e ela tem um perdão de parte dessa dívida. Então, eu gosto de investigar isso também. Quero investigar o que leva as empresas a entrarem nesse tipo de programa. No futuro, eu quero tentar ver em que magnitude as empresas se beneficiam com isso. Como o Estado, de fato, se beneficia, porque pesquisas anteriores tendem a dizer que não é bem bom, não é vantajoso para o Estado. Então, se não é vantajoso para o Estado, por que ele aprova? Então, aí também é uma discussão mais política. Dá para entrar no mas eu lobby gosto também. bastante. Ver quais são os setores que mais se beneficiam nesse sentido, né? Exatamente, porque se a ciência aí tem chegado a um consenso de que não é vantajoso, porque nem no curto prazo a receita que o Estado recupera é tão grande assim, mesmo assim os governos, isso não é só no Brasil, tá, gente? Vários países têm programas assim, e mesmo assim eles estão implementando, o que justifica, o que leva o Estado a aprovar programas assim? É legal, gente, é um assunto também que quem tiver interesse e quiser me procurar, eu vou estar orientando também. Ele é mais voltado para a área tributária, mas ainda assim é um assunto aí que vale a pena a gente ter pesquisas aí e trazer evidências para o nosso país. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, professora Mariana. Obrigada, Adolfo. Parabéns aí pelo ciclo. Eu também achei a ideia muito legal e eu acho que vai ajudar bastante a galera aí que tem vontade, tem interesse. A minha ideia conhecer é trazer os professores para apresentar suas áreas de interesse, né, áreas de pesquisa, para todo mundo estar conhecendo. Gente, muito obrigado. Beijo para vocês. Beijo, Mari. Gente.